Oi, gente. A cruz me revelada, ela é a revelação do Espírito Santo que está dentro de nós, comunicando o que fazer depois que você tem Jesus como teu único Senhor e Salvador. O que eu percebo durante todo esse tempo que eu estou convertida é que o que faz você realmente conhecer Deus, ser ousado na fé, é você conhecer a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, comunicar na conduta as ações que Jesus, mostrou pra gente aqui. E uma das coisas que eu percebo que as pessoas não conhecem, e eu sou uma que eu também não conheci, em quase 8 anos convertida, sobre o que é a graça de Deus. E eu queria falar para você um pouquinho do que é a graça de Deus. A graça é o amor de Deus puro sobre a nossa vida. Ele deu o único filho dele, o primogênito agora, mas era o unigênito, porque ele deu para que a gente pudesse não sofrer as consequências da culpa, da vergonha, da condenação aqui na terra. Mas para quem conhece Deus no mundo da nova era, do holístico, que era onde eu andava, tem muitos deuses no meio dessa confusão toda. Porque se você não tem a palavra de Deus, você não está alinhado à vontade de Deus. A vontade de Deus é que você faça o que Jesus fez, segundo a vontade do meu Pai. Então, se você quer Deus como Pai, você tem que se colocar como filho. E o filho, ele representa para nós tudo o que nós devemos fazer. Está no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Ali está todo o comportamento, a atitude, o caráter de Jesus, para que você possa seguir. E aqui atrás de mim, você vê que tem a cruz, Eu deixo aqui atrás, por quê? Porque isso aqui é uma dinâmica. São apenas 6 passos que você vai viver para que você tire a mente da natureza humana, ou seja, do pecado, e coloque a mente na liberdade, que é Cristo Jesus. Ele foi o enviado por Deus para estarmos hoje fazendo um trabalho para Deus. Que trabalho é esse? Produzir o quê? Aquilo que Deus já fez em você. É um dom que você tem, é uma habilidade que você tem, que Deus te deu. Mas se você não faz o caminhar, o seguir, pegando a tua cruz, negando a si mesmo, dia a dia, para que siga Jesus, você não existe como você caminhar aqui, porque aqui existe o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, é o contrário à vontade de Deus. E ele se faz como se fosse Deus aqui na terra, porque ele conhece aqui esse mundo que nós estamos, ele conhece, ele domina esse mundo que nós estamos vivendo, porque é o poder das trevas aqui. Então a gente tem inclusive uma indicação muito poderosa para que a gente não se sinta perseguido pelo mal. Mas aqui nós temos o mal conosco. Então ele diz, não tenha medo, eu sou o Senhor, o seu Deus, eu estarei contigo. Mas se você não tem um conceito no aprofundamento da graça de Deus, como é que funciona essa liberdade, você vai ficar preso a sentimentos e emoções e situações que vão impedir de você ser realmente o discípulo de Jesus, segui-lo, Então, na cruz me revelada existe um caminho assertivo, um caminho efetivo, para que você não mais se envolva com as coisas do mundo, mas esteja no mundo envolvido com aquilo que Deus te deu, que é expandir o reino dele aqui. Então, você precisa comunicar a verdade, a justiça, como está ali, através da graça, a graça do perdão. Então, Deus não se mistura com o pecado. Nós, como filhos de Deus, que estamos aí alinhados à vontade dele, conforme Jesus, por isso somos Cristos também aqui, pequenos Cristos aqui na terra, representando Jesus. Ele substituiu a gente na cruz, então ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. São 3 pessoas, na verdade. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa de Deus. Então, Deus fez tão perfeito que ele deu pra gente essa perfeição, para que a gente se faça a semelhança dele. Mas se eu não entendo que a graça
eu não consigo passar as comunicações e as revelações do Espírito Santo que está dentro de nós. Então, quando a gente trabalha esses passos aqui, que são 5 passos, na verdade, até você chegar à verdade, esses 5 passos vão te dar a graça de você viver com a habilidade de Deus. Então, quem te estimula é Deus, quem socializa você é Deus, porque o Espírito de Deus está em você. Então, a gente entra sempre bem acompanhado com o melhor amigo, que é o Espírito Santo. Quem comunica para você é Deus, quem produz para você é Deus. Quem é a verdade é Deus. Então, está na palavra isso. E o que eu percebo? Que a cruz revelada, ela é um serviço para todo mundo, mesmo os cristãos, que muitos estão aí sendo cristão meia boca. Nem fala a palavra de Deus e nem fala a palavra do mundo, porque não tem a consciência da graça de Deus. E a consciência da graça de Deus é eu falar a palavra de Deus. Então, como eu comento com você aqui, quando você vem fazer a cruz, você já vai ter a ciência de que é com Jesus. Porque o primeiro mandamento para você dar o primeiro passo é dizer: eis-me aqui, Senhor, eu pego a minha cruz, nego a mim mesmo, dia a dia, e vou segui-lo. Por quê? Porque teu corpo é a responsabilidade. Você precisa tomar essa responsabilidade de pegar os teus pecados, as tuas ações que antes você não conhecia Jesus, mas depois de conhecer, você vai ter que negar esses pecados. Porque o pecado é o diabo. Então, o nome do diabo tem muitos nomes, tem adjetivo. O diabo é o pecado, o diabo é a inveja, o diabo é o que não perdoa, o diabo é a vergonha, o diabo, tudo que é de negativo é o diabo. E tudo que é de excelente, digno de louvor, é Deus. Então, quando eu coloco aqui, eu estou aqui, inclusive, bem na questão da cruz, ó, a minha cabeça ali, ó, e os meus braços, eu tenho como discernir do bem e do mal. Quem é a Eliane? Vai seguir quem? Então, eu tenho a mente consciente da graça de Deus. Então, só para você ter essa ideia, essa noção de que há muita coisa para você aprender quando você vem fazer a cruz me revelada. É passo a passo, mas eu te garanto, você vai sair daqui livre de qualquer condenação, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu sou Eliane Kovaleski, me siga no YouTube, que tem lá meu nome, e nas mídias do Instagram, do Facebook.